né? Você estar dentro do propósito de Deus. Eu quero falar com você hoje, tem um slide que eu vou colocar aqui, alguns slides, que eu queria que você me ajudasse a, talvez se apagar aqui, isso, ótimo, obrigado. Nós já ouvimos algumas vezes a respeito de pessoas que influenciam a nossa mente, a nossa cultura, aquilo que pensamos. E eu não posso deixar de lado, porque até como pastores que somos aqui, nós temos que levar vocês a um entendimento mais abrangente do que é o Evangelho dentro, em você, e como você, conhecendo este Evangelho, pode também participar, e não apenas ser um espectador, dentro daquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Amém? E a igreja hoje, ela está trabalhando nisso, para reivindicar as 7 montanhas de influência, que eu vou falar para você rapidamente sobre cada uma delas. Existe na Bíblia Sagrada um salmo, o Salmo 24:1, que diz assim: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Agora, se do Senhor é a terra e tudo que nela existe, por que tão pouco é utilizado, aproveitado em benefício do reino do Senhor? Não é verdade? E eu creio que nós, como igreja, quanto mais nós nos conscientizarmos dessa verdade, da palavra do Senhor que nos instrui, mais nós teremos condições de fazer aquilo que é o nosso propósito, aquilo que Deus estabelece como destino para cada um de nós. E eu estou falando aqui, eu queria que você pensasse em si, neste momento, e naquilo que Deus coloca em você. Hoje, eu fiquei, assim, super feliz, porque ao chegar, a Adriana teve Deus acordou ela aí, não sei que horas, 3, 4 horas, acho que acordou umas 3, e ela só entendeu às 4, né? Daí ela acordou e foi escrever o que Deus estava falando para ela. Se você perde o sono, vou dar uma dica para você, você perde o sono à noite, para e pergunta: Senhor, é para eu escrever alguma coisa? É para eu orar? O que eu tenho que fazer? Não fica brigando com o travesseiro, batendo nele, reclamando, tá bom? Porque às vezes Deus quer falar com você na madrugada. Então foi isso que aconteceu. E depois ela chegou e me deu um texto que Deus havia colocado no coração dela, e depois vou compartilhar um pouquinho com você. Lá no próximo slide diz assim, em Isaías 52:7: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Pense em você, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Como podem ser bons os teus pés? Como você pode ser considerado uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, uma pessoa que é obstinada pelo bem da palavra do Senhor que está dentro de você, e como você quer de alguma forma transmiti-la? Como são belos nos montes os teus pés, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz de quem? De Jesus Cristo, que proclamam a bênção de quem? De Jesus Cristo, que proclamam o que? A cura que nós acabamos de ouvir aqui, de Jesus Cristo. Esse é o Senhor que eu tenho no meu coração, e que eu tenho certeza que você quer cada vez mais também no seu coração. E a palavra de Deus nos instrui, que levam ou que trazem as boas novas, as boas notícias, que proclamam salvação, e dizem desde o monte Sião: o seu Deus reina. Gente, o que mais tem na terra hoje é Deus, Deus minúsculo. O que mais nós vemos hoje em dia, onde nós colocamos os nossos pés, é alguma coisa para ser adorada. É um jogador, é um cantor, é um trabalho, é uma atividade. As pessoas têm dezenas, centenas e milhares de deuses todos os dias, e adoram todos os dias. A respeito das 7 montanhas, em 1976, 2 homens marcaram de se encontrar. Um era Loren Cunningham, que foi o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, e o outro era Bill Bright, que foi presidente da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que eu tive o privilégio e a oportunidade de traduzi-lo um mês antes de ele falecer. Ele veio no Brasil
Ele não era tão idoso, mas quando ele retornou para os Estados Unidos, eu ainda tive com eles numa reunião da Full Gospel lá em Boston, e logo depois eu ouvi que ele havia falecido. Mas Bill Bright era um homem de negócios, e ele recebeu uma herança de mais de $1 milhão. E se você recebesse uma herança hoje de $1 milhão, o que você faria? Pensa rápido aí. Pá. Comprava uma casa, um carro, viajar, não é verdade? Ele investiu 100% na obra do Senhor. O que ele fez? Vou até repetir. Ele investiu 100% na obra do Senhor. Vou repetir. Dá para a gente ficar chocado, né? O que ele fez? Ele criou a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Quando eu tinha 18 anos de idade, há pouco tempo atrás, eu fui influenciado por esta obra, Cruzada Estudantil. Eu trabalhava na universidade como evangelista. Ninguém sabia, eu era um estudante lá, mas eu era um evangelista pela Cruzada Estudantil. Eu fazia células de evangelismo com os esquerdistas lá da UNB em Brasília, entendeu? Eles faziam bloqueios, mas todo mundo me conhecia, eu passava na hora, na boa, ia lá, me reunia e orava com as pessoas. Tudo influência do Bill Bright, que um dia resolveu largar tudo que ele tinha recebido naquela herança e colocar nas mãos em função do reino do Senhor. Esse é um legado dele na minha vida. Eu fico imaginando nos milhões ao redor do mundo que um homem, por causa de uma decisão e uma convicção, fez. Nós fizemos uma época na cidade onde eu cresci, não sou brasiliense, não sou candango, mas eu cresci lá. Uma época nós fizemos um evento chamado Já Encontrei, que era um evento de evangelismo e abrangeu toda a cidade. Durante uma semana, todas as igrejas da região espalharam e evangelizaram, e no sábado então houve uma grande manifestação. Isto é legado de um homem que uma vez se dispôs a espalhar um método de evangelismo. Você já ouviu falar daquele panfletinho amarelo, laranja, né? As 4 leis espirituais? Quem já ouviu falar? Nunca? Já? Que bom. Nós temos até alguns aqui. Foi também fruto do trabalho do Bill Bright. Bom, esses 2 homens, eles tiveram uma revelação. Um na sua casa, o outro na outra. E eles haviam marcado de conversar naquele dia, almoçarem. E eles tiveram então esta visão das 7 montanhas que o Senhor deu para eles. Para quê? Para que o mundo fosse alcançado, para que o mundo fosse recebesse Cristo. E essas montanhas que influenciam, quem quer controlar as montanhas, ou quem controla as montanhas, controla a mente e a cultura. Quem controla cada uma dessas montanhas, controla a mente e a cultura do povo. Basta você ver no Brasil qual é a rede de televisão que controla a mente, o que vai ser conversado na segunda-feira, o que vai ser conversado na terça-feira entre as pessoas, sejam das novelas, sejam de alguns noticiários. Você olha para a mídia, você olha para o entretenimento, você olha para a igreja, você olha para o governo, você olha para a família. Cada uma dessas montanhas, e nós vamos vê-las, cada uma delas aqui rapidamente, controlam de uma certa forma o seu pensar, aquilo que você fala e que você conversa. Se eu levantasse aqui 2 ou 3 temas dessa semana, você com certeza saberia do que eu estou falando. Porque foi anunciado numa das mídias. Nós temos uma representante aqui que faz, graças a Deus, com ousadia, né? Mas a verdade é que cada um de nós tem a nossa parte em uma dessas montanhas. E eu quero levar você a esse entendimento. Qual é a sua parte? Nós vamos começar hoje, a Ju, ao final vai mostrar algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que você se envolva de uma forma ainda melhor. Agora, a primeira delas é a igreja. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos poderes e autoridades das regiões celestiais. Veja o que está acontecendo aqui. Quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós falamos? Pai Nosso que está nos céus. E daí? Santificado seja o seu nome. Venha o quê? Venha a nós o vosso reino. E seja feita a sua vontade, aqui na terra,
como no céu. Não é isso que nós oramos? E nós clamamos para que isso realmente aconteça na nossa vida? E Deus está falando na palavra dele que agora, mediante a igreja que está na terra, segundo a vontade de Deus, estabelecida pelos propósitos eternos do Senhor, essa igreja, que sou eu e você, não é a igreja Deus primeiro, não é o título da igreja que leva qualquer pessoa para o céu, apesar de que no título nós estabelecemos uma personalidade de igreja, tá? Mas é pela igreja do Senhor, aquela que segue a palavra de Deus e que, segundo os princípios já estabelecidos pelo Senhor, segue adiante com o Evangelho. É essa igreja que vai fazer conhecido nas regiões celestiais. Por que conhecido lá? Porque se você faz bem feito aqui, você é conhecido lá. E se você é conhecido lá e você recebe o favor e a autoridade de Deus, não há nada que o outro reino possa fazer para te impedir de chegar ao destino que Deus já tem para você. Incrível, gente. Esta montanha que controla mentes e culturas por causa da religiosidade das pessoas, sendo restabelecida e restaurada, que é o que eu creio que Deus está fazendo com a igreja dele na terra hoje. Nós já tivemos muitos maus exemplos de homens e mulheres dentro da igreja, e não é por isso que eu vou ficar impedido de fazer e cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, e nem você. Seu filho faz alguma coisa errada, você fala, eu não quero falar com você nunca mais. Tranca ele no quarto, dá as costas e vai embora? Não. Você o ama ainda mais, porque você quer vê-lo melhor no dia seguinte. Não foi isso que foi falado aqui? Fabi acabou de nos alertar e nos exortar com respeito a isso. A igreja tem um papel fundamental. Igreja quer dizer eclésia. Palavra estranha do grego, mas quer dizer chamados para fora. Interessante, né? O nosso conceito religioso nos diz, igreja eu venho lá de fora aqui para dentro, para adorar o Senhor, aqui que eu adoro o Senhor. Não, é o contrário, gente. É daqui de dentro que você vai adorar o Senhor lá fora. Aqui você só vem para se reunir com os santos, com os irmãos que estão, como você, cheio de erros. Nem todos aqui, né? Mas alguns têm. Gostei desse corte, hein, Rodrigo? Você é um discípulo verdadeiro. Sei que a sua mulher não gostou muito não, mas, Senhor, eu sei que você, quando vem para a casa do Senhor, você vem para aprender. Ah, mas eu vou adorar o Senhor. É claro que você vai. Mas você vem apenas receber uma lição. Quando eu vou para a universidade, eu sento, tenho minha aula, o professor vem, o instrutor vem, eu faço as experiências que eu preciso fazer, e onde eu aplico? Dentro da sala de aula? É ali que eu ponho minha capa de engenheiro, minha capa de advogado, minha capa de mestre, professor, químicos. Então, a nossa concepção de vida precisa ser mudada. Precisa ser transformada, porque Deus colocou você onde você tem que estar. Diga assim, Deus me colocou onde eu preciso estar. Porque é lá que você está aprendendo a ser como você deve ser. Estabelecer o reino do Senhor como ele deve ser estabelecido através da sua vida. Então, eclésia é isso. Qual é o problema? As igrejas estão voltadas para si mesmas, onde a maioria das atividades estão voltadas para quê? Para a comunhão entre os irmãos. Não tem nada errado com isso. Mas as atividades nessa igreja, eu sempre falei do dia zero dessa igreja. Qualquer atividade nessa igreja tem que olhar para o chamado do Senhor. Qual é a pessoa que você quer alcançar para o Senhor, trazer para o reino? É claro que a comunhão é importante. Nós não podemos dispensar isso, mas nós temos uma missão a ser cumprida. E a igreja precisa estar ciente dela. A igreja precisa e deve estar, e como já está, espalhada pelo mundo. Dizem os especialistas que nos próximos 12 anos, eu já ouvi até menos, nos próximos 12 anos, na revista Econômica, alguma coisa assim, de negócios no Brasil, diz que nos próximos 5 anos, há a probabilidade de os cristãos evangélicos serem maioria no país.
Outros dizem que demora 12 anos para que a metade da nação seja evangélica. Então eu não sei qual é a pesquisa que vai dar certo, não me importa, eu vou fazer o meu trabalho. Para que a igreja cresça. E não a igreja, somente a igreja Deus primeiro. A igreja do Senhor, onde ela estiver postada. Felipe mesmo estava falando aqui, acabaram de iniciar uma igreja lá em Campo Grande e as pessoas estão vindo. Por quê? Porque há essa necessidade. Então, nós precisamos ver, para que isso aconteça, os nossos filhos espirituais, os crentes, colocando Deus em primeiro lugar. Quanto mais você colocá-lo, melhor. Segunda montanha, educação. A nação pode ser transformada, mas antes, toda uma geração. Estava escrevendo isso ontem e me veio essa frase. A nação pode sim ser transformada, mas antes, a nossa geração. Nós. Por quê? Eu sempre falo, é provavelmente para que o Brasil mude a sua cara, e a gente quer que o Brasil mude a cara dele mesmo, graças a Deus, existe uma maioria hoje, não sei se a gente vai conseguir botar isso nas urnas, mas para que a nossa nação mude a cara, é claro que tem que haver educação, mas toda uma geração ainda vai precisar ser transformada, influenciada. Então, as 7 montanhas, a igreja, uma delas, a educação, outra, de geração em geração é que se transfere. A palavra geração do hebraico, o hebraico tem sempre 3 letras para expressar uma ideia, né? E a palavra geração é como se fosse uma tenda. A primeira letra é uma tenda, a segunda é como se fosse uma porta, e a terceira é uma movimentação, entrada e saída. Significa que os ciclos, eles se interligam. E uma geração sempre transfere à outra aquilo que Deus está passando. Os antigos, né? Os nossos pais espirituais, Abraão, Isaac e Jacó, como eles passavam para os seus filhos a palavra do Senhor? Tete a tete, experiências. Olha, viu o que Deus fez lá, e depois veio a escrita, né? A escrita da Torá, a escrita das leis do Senhor, e assim se foi. Então, você e eu precisamos estar cientes de que a nossa geração precisa ser transformada. Sabia que nos Estados Unidos, das 186 universidades que foram criadas desde o início dos Estados Unidos, ou no início da nação, 183, veja bem, 186 universidades foram estabelecidas na implantação dos Estados Unidos. 183, só 3 fora, 183 universidades foram estabelecidas por pastores e instituições cristãs. Daí você olha onde está a nação hoje, né? E você olha para outras nações que não tiveram essa base, esse fundamento. Não precisamos falar muita coisa. Harvard, Yale, Princeton e outras mais, que você pode parar aqui, pegar uma lista e você vai ler. No decorrer dos anos, perderam muito do seu propósito, é verdade. Perderam muito dos seus princípios originais, é verdade, eu não estou discutindo isso. Estou discutindo como ela começou e o que fez uma nação ser transformada. E nós precisamos estar bem cientes disso. Então, você precisa se lembrar, lá no Salmo 48, 12 a 14, você não precisa ler, mas se você estiver anotando, você é responsável por transformar uma geração. Diga, eu sou responsável pela transformação da minha geração. Por que eu peço para você repetir? Porque as pessoas acham que é o pastor o responsável. Eu sou um mero irresponsável, desculpa, não é tanto assim. Mas nós estamos aqui para dizer assim, ó, é um pouquinho para cá, é um pouquinho para lá, segue adiante. Olha, estou te empurrando, estou te segurando. Essa é a nossa função. Agora, eu também estou imbuído da mesma missão que você está, de transformar a minha geração. Por isso eu faço o meu trabalho. Agora, vamos para a terceira montanha. O mal triunfa, alguém disse, o mal triunfa porque os homens bons não fazem nada. E se eu perguntasse a você, você ia dizer assim, eu sou uma pessoa boa. E eu confirmaria, porque na maioria, eu acho que eu conheço quase 100% das pessoas aqui, graças a Deus por você que veio hoje nos visitar, nós abençoamos a sua vida.
Pedimos a Deus que resgate, restaure, transforme e cure tudo que precisa ser curado no coração de vocês, na vida de vocês. Vocês são bem-vindos. Mas cada um aqui vai dizer: eu sou uma boa pessoa, porque primeiro você está buscando o Senhor, você está lendo a palavra, você tem o seu momento devocional com o Senhor, você respeita e honra a autoridade de Deus na sua vida. Tudo isso te faz uma pessoa boa. Agora, a verdade é que o mal triunfa porque nós, que nos dizemos bons, não fazemos tudo que é necessário fazer. Tudo bem, generalizei ali, tá? Mas se você colocar no espectro maior, nós vamos ver que a terra não está ficando melhor. O nosso dia a dia não está melhor do que quando nós éramos crianças, com respeito à segurança, com respeito à saúde, com respeito à movimentação, não é verdade? Então tem alguma coisa que está prevalecendo que não deveria prevalecer nessa montanha, a montanha do governo. E você acabou de dizer e confirmar comigo que você quer transformar a sua geração. Então você tem que olhar e ver onde Deus quer colocar você. Eu não sei se Deus vai estabelecer você para transformar a sua geração a partir da montanha da igreja, a partir da montanha da educação. Ainda que você já instrua os seus filhos e os eduque, mas onde Deus estabelece você, talvez seja no governo. O nosso governo precisa ser transformado. Salmo 33, 12 diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, será que a nossa nação é feliz? Será que o Senhor Deus é estabelecido como Senhor dentro dela? Creio que não. Porque senão nós viríamos algo diferenciado. Agora, a igreja está prevalecendo, a igreja está marchando, está empurrando para que toda essa movimentação contrária, porque ela está fazendo alguma coisa aqui, ela está sendo conhecida nas regiões celestiais, consequentemente o Senhor vai nos dar autoridade, poder, favor, para conquistarmos essa montanha, em nome de Jesus. E oro para que nessa próxima eleição, alguns homens de Deus sejam estabelecidos no governo. Eu não tenho medo de governo, de político, de deputado. Eu já comecei a receber nos meus WhatsApps aqui, amigos meus: ô pastor, você vai bem? Tudo bem. Eu ainda não estou nem respondendo, porque eu estou na carne ainda, tá? Mas os convites começam a vir, porque nessa hora você vale alguma coisa. O que eu quero é que você entenda que Deus pode te colocar sim lá, mas para você fazer a diferença, não para ser mais um, não para ser mais um levado pela instituição, ou pelo humanismo, ou por seja qual for a ideia contrária ao reino de Deus, amém? Então essa é a nossa visão na igreja. Você não vai ver ninguém fazendo campanha aqui política. Agora, se vier aqui, pode dobrar o joelho que a gente ora e a gente abençoa, porque é diante de Deus que as coisas são feitas, entendeu? Bom, a igreja não vai poder ser omissa na política, porque tem uma montanha a ser conquistada. Se os justos não subirem as montanhas, os ímpios subirão. Não é verdade? Então nós não estamos aqui defendendo a política, nós estamos conquistando uma montanha, para que Deus estabeleça homens que são justos. A Bíblia diz lá em Provérbios 29, 2 assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Eu estou ouvindo um gemido na nossa nação. Provérbios 29, 2 nos esclarece isso. Eu estou ouvindo um gemido na nossa nação, e algo precisa ser feito. Eu não sei como você está ouvindo isso, amém? Agora, florescem, eu acabei de ler aqui, quando os justos florescem. O que é florescer? Crescer em número. Nós falamos aqui da espiga de milho, você planta a semente, ela se multiplica. Segundo o entendimento dessa palavra, fazer muito. Então uma é crescer em número e a outra é fazer muito. Você vê na Bíblia homens que estabeleceram esta montanha, que subiram esta montanha. Um deles Moisés, Josué, Samuel. Você vê homens de Deus, Gideão, Davi, Salomão. Todos esses homens subiram a montanha do governo e se estabeleceram ali. Alguns caíram, outros prevaleceram por causa da palavra do Senhor.
Atos 13, 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Qual é a sua geração? Essa. Quando você vai subir ao propósito de Deus na sua geração? Quando você morrer? Vou ler para você já aqui. Quando você vai ser estabelecido no propósito, naquilo que Deus sonhou, quando você ainda nem sabia que você estava lá e Deus já tinha visto o seu futuro. Você na eternidade. Quando você vai estabelecer esse propósito do Senhor? E aqui não é mais só governo, mas também é o nosso autogoverno. Aquilo que Deus estabelece dentro de nós. Como eu estou me preparando para isso? Outra montanha. Paulo disse, olha, essa é uma tradução livre de 1 Coríntios 9, 22. Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios 9, 22, numa tradução livre, tá? Do inglês para o português, porque para mim fez mais sentido para o meu entendimento. Então, se você vai ler na sua Bíblia, está um pouco diferente. Eu me tornei todas as coisas para todas as pessoas, para que, através de todos os meios possíveis, possa salvar alguns. Não leve isso com leviandade, tá? Isso não é para você levar para o lado crítico de que eu posso fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, dentro desse espírito, desse entendimento maduro que eu estou lendo isso aqui, eu me tornei todas as coisas que me são possíveis, capazes no entendimento e no princípio que Deus estabelece na minha vida, para que, através de todos os meios possíveis, isso inclui a quarta montanha, que é chamada mídia. Nós somos a geração multimídia, gente. Não dá para você fugir disso. Quando eu era criança, se eu fosse levar uma calculadora para a escola, eu ia levar um trambuco desse tamanho aqui. Hein? Na sua época, então, hein, Luiz? Nem fala. Ábaco. É rápido o negócio, viu? Quem conhece sabe usar. A mídia é essa geração. Você se lembra do cassete? Tem uns aqui que se lembram, né? Cassete era um quadradinho assim, de plástico, que tinha uma fitinha ali, que você deixasse no sol, né? Quando você voltava aquela música, já era. A sua fita já tinha dobrado, já tinha derretido, né? Você se lembra que quando você queria fazer a cópia de uma música, na minha casa tinha que ter uma estrutura monumental para eu copiar um disco do Pink Floyd. Deus salvou também. Deus livrou um monte, tá? Eu passava horas e horas ouvindo Pink Floyd. Deus me libertou disso. E eu orava por eles. E alguns deles são cristãos hoje. Gente, eu orava depois, né, que eu entendi. Na hora. Era um cassete desse tamanho, com fita, e outro aqui desse tamanho, para talvez dar certo, que desse certo, em estéreo nem pensar. Né? Eu colocava aquele long play lá, e tocava. Hoje daqui você manda para o meu filho que está lá na aula, para o seu filho que está lá uma mensagem. Nós somos essa geração multimídia. Nós estamos transformando o mundo através desses equipamentos que foram criados para nos abastecer e tomar conta da nossa mente, para transformar toda uma cultura. Agora, eu como igreja, eu tenho que pensar adequadamente. Deus me deu o favor para estabelecer algo nessa terra, para que as regiões celestiais se atentem, sabendo que eu estou, na minha geração, tendo o entendimento de mudar o propósito dela, segundo os princípios do Senhor. Ah, sim, vou dar favor a você, porque você está usando essa montanha de forma adequada, correta. A coisa que mais me impressionou quando eu era criança foi o rádio amador. Um dia eu saí de Brasília, cheguei na casa de um amigo aqui no centro de São Paulo, e ele ligou no horário determinado que ele tinha marcado com um amigo dele, colocou lá o XP, não sei o que, papapá, e estava conversando com o cara,
no outro lado do mundo. Hoje, daqui, se eu ligar em 10 segundos, eu enxergo o outro lado do mundo ao vivo. Eu sei o que está acontecendo nas ruas de Tóquio. Eu assisto a entrada de um país tomando conta do outro. Ao vivo. Nós somos essa geração. E o que fazer com ela? E o que fazer com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Assistir sentado comodamente? Alguns farão. Eu não quero ser assim. Eu oro para que você também não seja. Próximo é o entretenimento. Próxima montanha que nós vamos subir, a montanha do entretenimento. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Olha só. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Deus sabe muito bem quem Ele coloca lá como luz, tá? E às vezes essa luz, ela é apagada no meio do caminho, pela própria pessoa. Ou aumentada pelo favor de Deus, por causa da pessoa. Você está me entendendo aqui? Confundi você? Não. Porque Deus às vezes escolhe a Sandra, escolhe o Felipe, ou talvez a Shell, o Eric. E Deus testa. Ele te dá um pouco, depois te dá mais, depois coloca lá na frente, e Ele vai saber exatamente se você está sendo luz que precisa ser aumentada, ou a luz que vai ser abafada. Nós vemos no esporte no Brasil, no futebol, quantos e quantos homens. Esse é crente, hein? Esse é crente. Quando você vê, o cara está dando sinal de que é um descrente, sem vergonha, né? Mas espalhou na mídia que ele é crente. E outros que estão aí, firmes. Estão dando o que falar, porque a luz dele está brilhando diante dos homens, para que vejam as obras e glorifiquem o Pai. E é isso que você e eu precisamos fazer e lutar para que nessa montanha a gente prevaleça. Uma outra montanha, terminando, quase. Você só tem uma vida para viver, mas muitas vidas para influenciar. Um amigo meu chamado Mário Simões, que já veio aqui falar sobre Eu Sou o Terceiro, falou essa frase: você só tem uma vida para viver, mas muitas vidas para influenciar. Você concorda com isso? Você consegue viver a vida, nem do seu marido você consegue viver. Se viver a vida do seu marido, está errado. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho dela, no caminho que ela deve andar, é no caminho dela, no caminho daquela criança, para que quando ela crescer, ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Os nossos filhos estão sendo instruídos para isso, não é para serem distraídos no entretenimento enquanto a gente está ouvindo a palavra do Senhor. Nossos filhos não estão sendo distraídos. Se você pensa assim, você está enganado. Nossos filhos estão sendo ensinados. Hoje eu ainda me lembro dos ensinos que eu recebi quando eu era criança, como eles, dentro da casa do Senhor. Falei aqui outro dia, eu tive o privilégio de encontrar o meu professor no Face. Falei, professor Saulo, meu querido. Até hoje eu me lembro dele. Ele jogava água aqui e saía pelo nariz. Ele era um nadador profissional, era uma forma de ele limpar, tirar água. Ele colocava no nariz e saía na orelha. Eu falei, você é louco? Não, mas aquilo me chamava a atenção. Ele me cativava. Ele era o meu herói. Era o único cara que eu sabia que colocava água aqui e saía pelo nariz. Pelas narinas dele. Mas eu nunca me esqueci do professor Saulo. Meu amigo querido. Me instruiu. Me ensinou a palavra do Senhor. É assim que a gente tem que fazer. Marcar os nossos filhos com a palavra do Senhor. Porque quando eles crescem, eles não vão se desfazer. Venham crianças, podem vir, fiquem aqui na frente. Fiquem aqui na frente. Eu vou continuar com você daqui a pouco. Mas as crianças, fiquem aqui na frente, por favor. Todas elas, olhem lá. Todas as crianças. Obrigado, obrigado, obrigado. Cada uma com uma bola na mão. Bonita. Fica aí, viu, Marcelo?
Olha, essas crianças aqui, elas fazem parte do culto hoje e do projeto de Deus. Quando eu estou falando de geração, e eu vou falar da 7ª montanha, que é a família, daqui a pouco, tá? Eles entraram no tempo certo, Marcelo, no tempo de Deus, viu? Essas crianças, elas são parte desse quebra-cabeça, daquilo que Deus quer construir, daquilo que Deus quer estabelecer em nós. Eu sou uma peça, a minha mulher é outra, o Marcelo é outro, o Lúcio é outro, a minha filha é outra, o meu filho é outro, a Manu é outra. Cada um de nós forma um todo daquilo que Deus quer estabelecer dentro e nas 7 montanhas. Então, antes de vocês destruírem o seu trabalho, que foi pintado com as mãos de vocês, eu vou pedir para que vocês nos ajudem. Manu, levante-se, por favor. Dá ali para o tio Jairo, lá atrás. Não sei se ele vai conseguir dobrar os joelhos depois. Não abre ainda, tá, Jairão? Luteco. Vem cá, lindo, levanta. Então tá, levanta. Por favor, obrigado. Dá lá para o Tiago, lá atrás. Quem tem mais aí? Ni, chinês. Olha só, não tem cara de chinês? Olha para lá. O Ni é nosso sobrinho, mora na China. Está aqui hoje nos visitando e já recebendo a palavra de Deus no coração dele. A mãe dele foi alcançada lá numa célula, na China, e está estudando a palavra de Deus. Amém? Ni, dá para o tio, não vou vocês não. Dá para o careca, esse careca não. Tá bonito, hein, Raquel, menino? Dá para o tio Rodrigo lá. Depois a gente conversa sobre o assunto. Fica aqui. Vamos lá. Quem mais eu pego aqui? Pegar um garoto que consiga dobrar os joelhos. Vem cá, Eric. Você tá bom? Joelho bom? Dá para o Eric. Dá para o Jean lá, baixinho. Mateus. E mais um. Mais um. Vem. Tem mais 2. Tá bom, vamos dividir bem. Dá para a tia Sandra colocar uma mulher aqui e outra mulher. Vem cá. Vem, levantem-se. Pode levantar, linda. Bibi, vem cá. Você não fala, mas você trabalha. Vem cá. Dá para ela. Não, dá, não, desculpa, não pode. Pode levar para ela lá. Não, deixa o Bruno lá quietinho. O Sandro não pode se dobrar muito ainda. Vem cá. Botar o pastor aqui. Vem cá, Wesley. O que a gente vai fazer? Crianças, pode dar para ele, ó, linda. Para aquele tio lá. Aquele tio. Tio de rosa. Muito obrigado. Vocês podem voltar para lá. No final vocês vão ver o trabalho de vocês aqui, tá bom? O que você tem aí nas mãos? E eu vou pedir para que o Marcelo... Você vai com eles? Desculpa, eu que errei, né? Errei o script. A Fabi está aí. Cadê a fita? Só essa? Precisa de mais umas 3. O que você tem aí é uma parte de algo que nós vamos montar aqui. E vocês vão montar enquanto a gente fala aqui na frente. Eu vou pedir para você que recebeu um embrulho, vem aqui na frente. A Fabi vai instruir vocês como montar. Cuidado para não rasgar, tá? Cuidado para não rasgar. Vocês vão fazer para o lado contrário. Tem um número lá, você viu, né? Quando eu estava falando com o Marcelo. Então a Fabi vai instruir. Sentem-se aqui, tá? Enquanto eu estou falando aqui. Por favor. Só para não distrair. E eu vou terminar aqui a parte de negócios e depois nós vamos continuar. Abram primeiro, não estiquem tudo, você só vai abrir as pontas, tá? As pontas, e depois nós vamos montar isso. De cabeça para baixo, no chão, tá? Só as pontinhas, com cuidado, sem estragar. As crianças não rasgaram, né? Espero que vocês não rasguem. Gente, enquanto eles estão ali nesse barulho gostoso, eu vou só terminar isso aqui e entrar na próxima para a gente concluir. Deus se importa com a maneira como você se comporta também, tá? De segunda a sexta-feira. O que eu queria que você... Agora tente concentrar aqui um pouco e volte nesse entendimento. Muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho é cumprido quando a gente vem na igreja no domingo.
E Deus se importa com a gente, Deus quer fazer algo para nós no domingo. Deus quer nos curar no domingo. Deus quer restabelecer a minha vida financeira de uma forma nova, bonita, no domingo. Só que Deus quer estabelecer você onde você está, seja no mundo dos negócios, na montanha dos negócios, seja na montanha que você está estabelecido, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou todos os dias da semana, como seja. Amém? Então, os negócios são importantes, e você não pode nunca dizer, eu estou triste, onde Deus me colocou, eu não aguento. Olha, só façam sem conversar, tá bom? E eu não vou mais fazer isso, eu quero largar tudo para servir ao Senhor. Esse é um erro que muitas pessoas... Eu quero largar tudo para servir ao Senhor. E não é assim. Por quê? Porque quando Deus quer que você atue, você tem que ser usado onde você está. É ali que Deus vai te usar. E ali sim, você larga tudo para servir ao Senhor. No outro entendimento. Não é jogar fora o dom que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu. Deus me deu uma capacidade nos negócios para isso. Siga, seja o melhor para que Deus possa abençoar você. E essa montanha engloba tanto indústria, comércio, tecnologia, mundo financeiro e outras coisas mais que você, ungido pelo Senhor, vai poder ser usado lá. Provérbios 11, só quero ler Provérbios 11 com você aqui. Eu não tinha separado este versículo, mas eu quero ler com você. Se você está com a sua Bíblia, abre em Provérbios 11, 24 e 25. Diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tudo isso engloba o mundo dos negócios. Se você estudar os judeus, como eles trabalham e como eles se abençoam, você vai entender que o judeu é generoso. E é isso que Deus quer fazer, colocar você no mundo dos negócios, ganhando muito, mas entendendo a respeito da generosidade do Senhor e como isso pode ser trabalhado dentro do reino de Deus. E agora a gente vai para esta última montanha, que é a família. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é isso que você busca dentro de casa? Uma vida, uma alegria, uma paz, a paz que vai além do seu entendimento. Por que eu falo isso? Porque a família tem sido o alvo número 1 do inimigo desde o início. Se ele puder acabar com você lá dentro de casa, lá fora já está acabado. A Bíblia diz que, lá em João 10:10, que ele veio para roubar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar o seu sonho, para matar aquilo que Deus criou em você e para destruir toda a intenção que você tem desde criança, para que ele estabeleça o reino dele, a montanha dele, muitas vezes em você. E aí sim, ele vai te influenciar. Então, o que eu quero que você entenda é que a família é o laboratório para muitos ministérios que Deus quer usar você. Deu para entender? A família é o laboratório de muitos ministérios que Deus tem para a sua igreja. E talvez o seu. Nós não podemos perder isso de vista. Amém? Enquanto eles terminam ali, e Jean, depois, com cuidado, se vocês puderem afastar isso aqui, ou pregar lá atrás, tá? Para que as pessoas possam ver no final. A Adriana, nessa noite, ela escreveu algo, e você vai ver como tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar. Preste atenção. Posso ler? Posso? Todos aqui atentos? Posso ler, Dani? Se hoje fosse o seu / o meu funeral, o que as pessoas ali estariam lembrando ou dizendo a meu ou seu respeito? Se hoje fosse o meu funeral, o que as pessoas estariam dizendo ao meu respeito? O que foi feito com o que Deus deu em vida? Qual o propósito de Deus naquela vida?
Qual o meu papel? Há pessoas que só pensam em si. O que Deus me dá é para mim. O quanto eu recebo, o quanto eu dou, não só financeiramente. O quanto me será cobrado? O que eu queria realizar em vida e não consegui? Por que não realizou? Preguiça, vergonha, comodismo. Vou repetir. Preguiça, vergonha, comodismo. Não vou repetir mais não, tá? Porque eu não estou com preguiça. Que legado estou deixando? Quem vai continuar o meu legado? Outra pergunta. Estou deixando pessoas preparadas para continuar o que fazia? Estou deixando discípulos? Na sua montanha, onde Deus estabelece você, há um lugar para você estabelecer discípulos. A santidade do Senhor é estabelecida através da sua vida para os seus discípulos. Para aqueles que vão olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero me preparar diante de Deus fazendo o que Ele está fazendo. Por quê? Porque vê algo diferente, algo que é diferenciado daquilo que a gente vê no mundo, daquilo que a gente vê na mídia, a gente vê no entretenimento, no governo, em todas as montanhas. Você é este agente discipulador. Ela continua: Jesus morreu e acabou? Não. Ele preparou pessoas, discípulos. Ele deixou o Espírito Santo. Ele nos quer para continuar levando as boas novas. Como podemos continuar com a obra que Ele nos deixou? Como estamos preparados? O quanto podemos dizer que conhecemos aquele que morreu por nós? O quanto somos gratos e reconhecemos o que foi feito na cruz? E por aí vai. O que eu queria que você visse é que quando a gente recebe algo de Deus, muitas vezes a gente não entende. Você recebeu um pacote, um embrulhado, um negócio amassado, e talvez você não tenha entendido. Na sua vida não é diferente. Às vezes você recebe um legado, às vezes você recebe algo de Deus, e Deus coloca algo nas suas mãos, que você não tem o menor entendimento daquilo, até que você monte isso no dia a dia, no cotidiano com Deus. Diante das pessoas, nas montanhas, por causa da sua capacidade, da sua habilidade. Podem sentar, quem já terminou aí, por favor, obrigado. Gente, o que nós temos aqui é apenas um trabalho dos nossos filhos com respeito a essas montanhas. A gente tem educação, aquilo que a gente ora e espera que o nosso país apresente de melhor para nós. Nós queremos viver em excelência e fazer em excelência tudo o que Deus deu. Nós temos a parte do governo. Tanta coisa é feita, parece que existe muita marionete, muito fantoche, e seja o que for, eu, na minha parte, naquilo que eu tenho que fazer para o Senhor, eu tenho que fazer bem feito, e fazer com que este governo, que a gente quer ver melhor, porque nós vivemos aqui, nós oramos por essa nação, nós temos que orar, estabelecer-nos lá dentro, se for possível, cada um no seu chamado. Igreja, nós somos uma comunhão de pessoas que estão aprendendo, que está aprendendo cada vez mais com o Senhor. Nós não podemos ser levados pela mídia e pelo entretenimento, fazendo com que eles levem a nossa mente e a nossa cultura seja acomodada àquilo que eles querem nos apresentar. Nós temos os negócios onde Deus nos estabelece para que a gente possa ganhar, nos sustentar, abençoar não somente a nossa vida, mas também a vida dos nossos filhos e da igreja do Senhor, onde quer que ela esteja, e da família. Nós poderíamos colocar esses aqui em qualquer lugar, qualquer disposição, mas o importante é que você entenda que você faz parte de um legado. Você faz parte disso. Nós não podemos nos esquivar e dizer assim: deixa alguém fazer. Alguém vai fazer? Sim, se você não fizer, dentro da sua família, através da TV, através do rádio, através das revistas. Deixa alguém fazer no governo. Vai fazer sim, se você não fizer. Nós temos a justiça de Deus em nós e o favor de Deus prevalecendo nas nossas vidas. Ju? Vem cá. Vou
terminar então esse parágrafo. Tá bom. Deus te convida e quer que você busque o propósito dele e ser parceiro dele, estabelecendo domínio sobre todas as coisas. O Espírito Santo não vem para nos dar uma sacudida, ele quer nos ajudar a correr a corrida até o final.